Queridos amigos e irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 9. 1 Pedro 2, do 1 ao 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, todo fingimento, toda inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E por isso, para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outras partes, as Escrituras dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creem na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida de Deus, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, amigos e irmãos, sobre o tema vós sois a geração eleita. Nós estamos comemorando o mês da juventude, né? E muitos dizem que vocês jovens são a geração eleita, vocês jovens é que tem que fazer a diferença neste mundo. Em certa parte é verdade, mas eu quero que vocês saibam que vocês são a geração eleita. Vocês, Igreja de Cristo Jesus. Nós devemos ter essa missão, nós temos essa missão e nós devemos, melhor dizendo, cumprir essa missão. Essa semana eu andei me pegando em um pensamento. Como tem sido a nossa vida cristã? Será que essa pandemia vai fazer ali talvez um divisor de água com quem realmente é fiel ao Senhor, quem realmente busca Deus? Ou será que ela vai mostrar, de fato, talvez pessoas que não se importam com a Igreja de Cristo? Vamos pensar, vamos refletir. Em cima desse tema, vós sois a geração eleita, eu quero dizer que nós vivemos em uma geração incrédula. Como que é essa geração que nós vivemos hoje? Uma geração incrédula, uma geração rebelde, uma geração cheia de modinhas, mas distante de Deus, uma geração vazia de Deus, longe de Deus. Vocês já repararam que hoje o errado é tido como certo? E o certo é tido como errado? Muitas pessoas se esqueceram de Deus, daquilo que Ele ensina e daquilo que Ele requer de cada um de nós. E a palavra de Deus, em Filipenses 3,19, diz um versículo muito forte. Ele diz assim, que essas pessoas vão para a destruição do inferno,
porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Entretanto, existe um povo no qual Deus separou, um povo no qual Deus quer usar poderosamente para fazer a diferença no meio desta geração. Existe um povo que antigamente estava perdido, mas pela graça de Deus foi alcançado e foram resgatados e salvos. E este povo tem uma grande e preciosa missão. E eu quero que você saiba que você, Igreja de Cristo Jesus, faz parte desse povo. Você, Igreja de Cristo Jesus, é parte desse povo. A igreja que Deus escolheu para uma grande obra, para uma grande missão. Vocês são a geração eleita por Deus. Mas vamos pensar nessa geração eleita por Deus. Uma geração eleita por Deus, ela não pode viver em semelhança com aquilo que o mundo vive. Uma geração eleita por Deus, ela não pode ficar estagnada. Uma geração eleita por Deus, ela não pode ficar de braços cruzados. Uma geração eleita por Deus, ela tem uma missão a cumprir. Ela tem um propósito de vida aqui nessa terra. E diante de tudo isso, eu quero destacar com os irmãos alguns pontos para nós refletirmos. O primeiro é, uma geração eleita por Deus, ela abandona o pecado. O pecado é o pior de todos os males. A palavra de Deus diz que o pecado é que faz separação entre Deus e os homens. E a Bíblia diz mais, a palavra de Deus diz que o pecado impede que Deus ouve as nossas orações. Pois lá em Isaías 59, versículo 2, diz assim, pois são os pecados de vocês que os separam de Deus, e são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Certo comentarista bíblico diz que o pecado é pior do que a morte, pois a palavra de Deus diz que aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, nem a morte pode separá-los de Deus. Mas, por outro lado, a palavra de Deus também diz que o pecado faz separação entre Deus e as pessoas. E no início do texto que nós lemos, de 1 Pedro 2, versículo 1, já no início do capítulo, a primeira coisa que você vai ver aí é Pedro orientando ao abandono do pecado. Ele diz assim, abandonem tudo o que é mal. Será que eu e você temos, de fato, abandonado? Preste bem atenção. Tudo o que é mal? Ou será que ainda resta alguma coisinha aí que precisa ser extirpada e jogada fora? E ele começa a falar, em primeiro lugar ali, abandonem tudo que é mal, a maldade e o dolo, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, é o que diz a palavra. A palavra toda, aqui no original do grego, ela significa uma proporção que não permite exceções. É tudo, é 100%. Despojando-vos de toda maldade, de todo dolo. E a palavra grega aqui para despojando-vos é a palavra apotemenoi, que significa deixando de lado. Ou seja, aquilo que não faz parte mais de mim. É como se eu fosse tirar uma roupa e vou jogar ela de lado. Ela não está mais em contato comigo. Não tem mais vínculo nenhum comigo. É tirando completamente de mim.
referindo-se a se livrar, a jogar fora. Será que nós temos feito essa limpeza em nossas vidas, como geração eleita de Cristo Jesus? Abandonem o mundanismo. Somente assim que nós vamos poder nos encher com o Espírito Santo de Deus. Que eu e você possamos tirar da nossa vida, tirar da nossa mente, tirar de dentro da nossa casa, tirar dos nossos hábitos diários, tirar de diante dos nossos olhos tudo aquilo que não provém de Deus, que nós possamos abandonar, despojar completamente, assim como diz o texto. Que nós possamos buscar a Deus e nos santificar a Ele e viver no centro da vontade dEle. Uma geração eleita vive de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Em Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma geração eleita, além de abandonar o pecado, uma geração eleita, ela cresce espiritualmente. Mas aí vem aquela famosa pergunta: o que eu tenho que fazer para crescer espiritualmente? Depois que você se limpou, depois que você se esvaziou de si mesmo e abandonou seu pecado, agora você tem que se buscar é se encher daquilo que é de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. O crescimento espiritual vem por meio de uma ruptura completa com as práticas pecaminosas. E a partir disso, através de uma busca constante do Senhor, através da leitura bíblica e da oração, nós podemos obter crescimento espiritual. Porque agora nós somos novas criaturas. Nós não podemos andar na prática do pecado. O problema, meus irmãos, é que muitos não querem abandonar o pecado. O problema é que muitos, ao menos, se esforçam para abandonar o pecado. E eu acho que eu já até comentei sobre isso, que às vezes nós buscamos crescimento espiritual, mas nós estamos sujos. Não tem espaço para Deus agir em nossas vidas, porque nós estamos até aqui de tanta imundícia. Enquanto nós não abandonarmos, enquanto nós não espremermos aquele pulso da ferida e fazer uma limpeza, para a partir daí começar a cura, nós não teremos crescimento espiritual. O crescimento espiritual decorre do que evitamos e também daquilo que nos alimentamos. O texto diz, para nós buscarmos o leite, ali o leite espiritual. Pedro compara o cristão como um recém-nascido, como um bebê que anseia pelo leite materno. O cristão deve desejar ardentemente pelo genuíno leite espiritual. O segredo do crescimento e da nossa comunhão para com Cristo requer, a partir do momento que nós nos aproximamos dele. De Cristo emana todo o poder para uma nova vida. Faça uma breve reflexão pessoal agora. A começar em mim. Eu sei que nós temos uma vida corrida, não é verdade? Às vezes a nossa vida é tão agitada que nós às vezes acordamos de manhã atrasado e já naquela correria do dia a dia
muitas vezes nós nos esquecemos do essencial. A maioria das pessoas são assim. Elas acordam de manhã e já tem uma programação a se cumprir, já tem uma agenda diária a se cumprir. Tenho certeza que você também é assim. E eu pergunto a você, o que também serve para mim. Na sua agenda diária, onde entra Cristo? Qual é o momento que Cristo aparece ali na sua agenda? Ou será que ele nem mesmo aparece? Às vezes nós temos tempo para tudo que nos interessa, não é verdade? Menos para Deus. Eu sei que às vezes a vida é corrida, mas a palavra de Deus nos diz, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E a palavra de Deus diz, e Deus lhes dará todas as demais coisas. Como certo comentarista, como certo pastor uma vez disse, faça uma experiência com Deus, de tirar um tempo diário para Ele, um horário diário para Ele, onde você vai orar a Deus, onde você vai dedicar aquele tempo específico para Deus, onde você vai ler a Bíblia, vai sentir Deus falar ao seu coração, onde você vai orar e vai contar para Ele tudo aquilo que causa angústia dentro da sua alma. Talvez, nos primeiros dias, talvez você vai conseguir orar longos 1 minuto. Sabe por quê? Porque nós não conversamos muito com aquelas pessoas com quem não temos tanta intimidade assim. Como tem sido a sua intimidade para com Deus? Talvez nos primeiros dias você não vai conseguir conversar muito com Ele, orar muito. Ou talvez não vai nem conseguir ler a Bíblia como deveria. Mas faça essa experiência, porque com o passar do tempo, você vai esperar ansiosamente para que esse momento diário entre você e Deus chegue, onde só você e Ele vai poder orar, você vai poder orar a Ele, você vai poder sentir Ele falar ao seu coração através da palavra, através da leitura bíblica, você vai poder desabafar com Ele. Isso vai ser uma terapia diária para a sua vida. Faça essa experiência. Uma geração eleita, ela também cumpre a missão que Deus a designou. Qual que é a nossa missão aqui nessa terra? Qual que é a nossa missão? A palavra de Deus nos diz assim, quando Jesus foi assunto aos céus, né? Ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma das nossas missões. E certo autor, se não me engano Spurgeon, ele diz assim, todo cristão, ou ele é um missionário no sentido de aquele que tem uma missão a se cumprir, ou ele é um impostor. O que você tem sido? O versículo 9 deste texto que nós lemos também conta a nossa missão. Ele diz assim, mas vocês são a raça escolhida, vocês são o sacerdote do rei, a nação dedicada completamente a Deus, o povo que pertence somente a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos nas trevas. Mas Deus nos resgatou. Deus nos tirou das densas trevas. A palavra que nós lemos acabou de dizer, Ele nos tirou da escuridão e nos chamou para a luz. E nós
como luz da terra, nós devemos brilhar. Nós devemos fazer a diferença. Onde a luz chega, a escuridão, as trevas é dissipada. Que nós possamos resplandecer Jesus Cristo. O comentarista bíblico Homer, ele diz: quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida não pode se silenciar a respeito disso. Uma vez que nós fomos arrancados do poder das trevas e transferidos para o senhorio libertador de Jesus Cristo, nós não podemos nos calar. Deus nos chama, Deus nos chamou, melhor dizendo, para fora das trevas, nos colocando dentro de sua maravilhosa luz. O que eu e você temos feito? Será que nós temos ao menos orado a Deus por aquelas pessoas que estão nas trevas? Será que as pessoas, ao olharem para mim e olharem para você, elas veem a luz de Cristo refletindo em nossas vidas? Ou será que nós somos apenas mais um em meio à multidão? Que sentido tem tido a sua vida cristã? Se dependesse da minha e da sua vida cristã, será que as pessoas se sentiriam atraídas a Cristo? Ou quando as pessoas olham para você e olham para as pessoas do mundo, elas não veem a mínima diferença? Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. Que nós possamos transmitir a graça de Jesus Cristo através das nossas vidas. Porque nós estávamos perdidos, sem esperanças, num mundo entregue às nossas próprias desventuras, mas agora Deus derramou copiosamente sobre mim, sobre você, misericórdia, graça. Agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos moradas de Deus, para realizarmos a obra de Deus. Que nós, meus irmãos, como Igreja de Cristo, possamos com fidelidade cumprir a nossa missão. Porque vocês são a raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence somente a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os poderosos feitos de Deus, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E que eu e você, todos os dias das nossas vidas, possamos testemunhar dessa maravilhosa graça. Dessa maravilhosa graça que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, a luz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.